Aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu louvo a Deus, né, por mais um dia. Eu confesso que hoje o dia não foi muito bom. E à tarde eu pensei em ligar várias vezes para a irmã Aline e falar para ela que eu não iria ministrar nessa noite. E eu tive que trabalhar o tempo todo. Muita pessoa, muita gente, e sempre com um sorriso no rosto, mas o coração estava chorando. E como que eu ia desabar ali no meio de todo mundo? Eu sempre pedia a graça do Senhor. Sempre pedia, Senhor, me cobre com teu sangue, me fortalece, me dá sua força. É um cansaço mental tão grande, uma canseira física. Fora as lutas, amados. Eu já comentei aqui que eu não sou muito de estar contando os meus problemas, as minhas lutas. Ai, mas tem hora que não é fácil, sabe? E eu vim, só Deus sabe como que eu vim. Quando eu pego essa Bíblia, eu já acho que eu já falei, né? Ela tá, até a capinha dela caiu. Essa é a primeira Bíblia que eu ministrei. Eu sou apaixonada por Bíblia. Eu tenho Bíblia de vários tipos e sempre quando eu vejo uma Bíblia nova, eu fico muito curiosa, né? Esse dia eu vi a da Lete. Eu disse, meu Deus, que Bíblia é essa, Jesus? Eu amo Bíblia. E aí, quando eu pego essa velhinha aqui, amados, essa daqui eu leio ela até no escuro, né? É porque a palavra do Senhor é revelada no momento, na hora, porque eu não consegui fazer esboço. Peguei minha Bíblia essa noite, hoje de madrugada, e nada. Mas eu creio que Deus prepara algumas situações e Ele trouxe essa palavra ao meu coração. Mas, antes disso, eu quero adorar o Senhor com louvor. E, amados, quando eu estava sentada ali, com o Hendrick louvou esse hino, meu Deus, foi a boca de Deus nessa noite falando comigo. Né, que muitas das vezes a gente arruma tempo para tanta coisa, né? E às vezes nós esquecemos de fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. E quando Ele disse, volta a orar como você orava antes, né? Esses dias, eu orando pela madrugada, assim, do nada, assim, parece que eu já estava orando, acho que de tanto eu carregar bacia, prato, tigela, eu já estava orando pelo balde, pelo prato, pelo talher, de tanto cansaço. Que Deus abençoe sua vida, Hendrick. Hoje, quando eu estava sentada ali, eu chorei muito e, por um lado, eu estou passando algumas lutas, algumas coisas, mas, por outro lado, o Senhor me mostra que vale a pena servir esse Deus, que vale a pena ainda se levantar, mesmo com o coração ferido, mesmo angustiada, e falar, Senhor, eis-me aqui. E hoje, todo momento que eu pensava em ligar para a irmã Aline, o Espírito Santo de Deus soprava no meu ouvido assim, tem 2 meses que você não ministra a palavra, desde que você entrou para trabalhar nesse lugar. E um dia, lá atrás, eu te fiz uma promessa. Eu te tirei da onde eu te tirei, para que você evangelizasse, para que você profetizasse. Então, você vai se levantar hoje, você vai. E quando o Hendrick louvou esse louvor, eu disse, Deus, verdadeiramente, Tu és fiel. Quero adorar o Senhor. Vamos adorar todo mundo junto. E esse hino ficou hoje na minha cabeça o tempo todo. Aleluia, Jesus. Louva comigo, igreja. Adore a Ele. Abre o teu coração nessa noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Adorador, adorador, e quem poderá calar a voz do coração? Aleluia, Jesus. Se eu subir ao céu, eu sei que lá está. Se eu mergulhar,
Faz o que, igreja? Diga para ele. Erga tuas mãos e adora. Adore a Ele. Se eu te adoro, se eu perder, se eu subir, se eu descer, te adorar é o meu prazer. Declara minha força. Aleluia! E o que a igreja? Adorador aqui nessa noite. A presença do Senhor é real sobre este lugar. Aplauda, Senhor Jesus. Aleluia. Uma das poucas vezes que eu prego sem esboço, viu? Abra no segundo livro de Samuel, capítulo de número 9. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Amados, vamos ler primeiro o capítulo 4 de versículo 4. E depois nós vamos para o capítulo 9, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. 2 Samuel 4:4 e depois nós vamos ler o 9, de versículo número 1. Todos acharam, amém? Que diz assim, ó: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era de idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu
casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas. E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. E perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. E disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Sente adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Hoje, quando eu estava lá no meu trabalho, amados, essa palavra veio ao meu coração. Eu estava passando um momento assim de angústia profundamente. Minha vontade era sair de lá e pegar uma estrada e falar assim, uma estrada que não tem fim, né? Ir até no final dela, ou até encontrar o final dela. E Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Para que você entenda, eu quero começar aqui no 1 Samuel 18. A palavra do Senhor vai dizer que após Samuel vencer Golias, a Bíblia vai dizer que um moço por nome de Abner, ele pega agora Davi e leva até a presença do rei Saul. E o interessante é que enquanto Davi estava ali conversando com o rei Saul, a palavra de Deus vai dizer aqui no capítulo de número 18, que Jonatã ligou a sua alma com a de Davi. E a história diz que Jonatã o amou como a sua própria alma. O interessante é que ele vai despojar da sua capa e ele vai vestir a Davi, e ele também tira as suas armaduras, e ele também tira a sua espada, e ele também tira o seu arco, e ele também tira até o cinto e entrega para Davi. E quando essa palavra hoje desceu ao meu coração, no momento em que eu estava passando, nós vamos ver que no capítulo de número 20, a palavra vai continuar ainda falando sobre a amizade de Davi com Jonatã. Mas quando nós vemos aqui no 20, capítulo de número 16, ele vai dizer assim, ó: E assim fez Jonatã uma aliança com a casa de Davi, dizendo: Vingue o Senhor os inimigos de Davi. E no versículo 17 ele vai dizer assim: Jonatã fez jurar a Davi de novo pelo amor que ele lhe tinha, porque Jonatã o amava com toda a sua alma. Quando nós vamos para o capítulo de número 4, versículo de número 4, nós vamos ver que agora os tempos passaram, e quando eles recebem a notícia que Saul havia sido morto, e também Jonatã, a palavra vai dizer que a ama de Mefibosete sai às pressas e ela deixa o menino cair. Alguns estudiosos dizem que foi a roda da carroça que passou em cima dos pés. Eu acredito que foi, porque acredito que só de um tombo, um menino de aproximadamente 5 anos não iria ficar aleijado dos pés. E aí, quando eu estava lá no meio daquele povo, essa palavra desceu ao meu coração. E quando eu comecei a meditar no meio daquele barulho, no meio daquele converseiro, o próprio Deus trouxe à minha memória: filha, alguém que nasceu com sangue real, alguém que era neto de rei, filho de príncipe. No
momento que ele deveria brincar, que ele deveria ter os pais por perto, a palavra de Deus vai dizer que ele perde o seu pai, ele perde o seu avô, ele já não tinha mãe, e ainda por cima ele cai aleijado dos pés, e a palavra vai dizer que ele foi para uma cidade chamada Lodebar. E quando essa palavra veio ao meu coração, eu imaginei Lodebar. A palavra vai dizer que Lodebar era um lugar seco, árido, sem pastagem, aonde vivia pessoas doentes, mancos, aleijados, pessoas infelizes, sem perspectiva de vida. E quando eu estava ali, eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, um menino, uma criança, que tinha tudo para ser bem sucedido, que tinha sangue real, como que pode acontecer algo e tirar ele do conforto e levar para um lugar onde ninguém dava nada? Ele estava num lugar que ninguém dava nada, nem pelo lugar, nem pelos que moravam ali. A Bíblia vai dizer que ele habitava na casa de Maquir. E quando essa palavra desceu ao meu coração, foi como um afago. Porque o pior momento é quando nós estamos em Lodebar. Quando nós olhamos para trás, e muitas das vezes nós lembramos como era, como foi, mas agora eu estou passando um período de choro, de tristeza, de angústia. E às vezes eu estou lá naquele lugar, amados. Ontem mesmo eu tive uma experiência. Porque às vezes eu me pergunto, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Onde tinha 2 jovens naquele lugar, uma moça e um rapaz. E quando eu cheguei perto da mesa, ela disse assim, nossa, eu estou vindo de uma rave. Eu até perguntei, o que é isso, né? Agora mudou. Antigamente na nossa época era danceteria, era resenha, era baile, né? Agora é rave. E aqueles jovens começaram a falar comigo, e eles falaram assim, ó, só essa noite nós usamos 15 tipos de drogas. E aí eu comecei a falar da onde Deus me tirou e o que Deus fez e a experiência que eu tive dentro da minha casa. E a menina levantou e ficou pasma. E eu disse para ela, o mesmo Deus que mudou a minha história é o mesmo Deus que pode mudar a história de vocês. Quando foi hoje, quando essa palavra desceu ao meu coração, eu comecei a meditar, porque eu falava assim, Senhor, eu não tenho estrutura para estar hoje na tua igreja ministrando para o teu povo. Mas eu sei que quando eu abro essa palavra, primeiramente o Senhor fala comigo, para depois com a igreja. E quando essa palavra veio de encontro ao meu coração, veio como um afago. E quando eu comecei a falar com Deus, eu entendi que Jonathan havia feito uma aliança com Davi. Pessoas carnais como eu e você. E a Bíblia vai dizer que os anos se passaram. A Bíblia vai dizer que esse menino ele foi criado sem nenhum tipo de regalia, sem pai, sem mãe. Eu começo a imaginar o que ele não passou, quantas noites ele chorou. E às vezes eu estou ali naquele lugar, amados, nós sofremos muitas discriminações ali, nós trabalhamos ali na praça de alimentação. Porque às vezes a pessoa olha ali, a gente tirando uma bandeja e não dá nada por nós. Já chegou a vez de eu ir até algumas lanchonetes ali para comprar algo, e eles tratam a gente com indiferença. E aí eu começo a imaginar Mefibosete naquele lugar. Se ele falasse que era neto de rei, filho de príncipe, as pessoas iam desdenhar ele. E quando eu estava ali hoje, pastora, o Senhor falava assim, tu és filha de rei, tu és filha de príncipe,
Não importa como olham para você neste lugar. Aleluia, eu sei de onde eu te tirei. E eu sei o preço que eu paguei na cruz do Calvário por você. E quando eu comecei a imaginar Mefibosete naquele lugar, ele poderia estar num palácio sendo servido, mas lá naquele lugar ele tinha que servir, ele tinha que trabalhar. Ele era alguém como eu e você. E hoje, ontem ainda eu estava ouvindo algo que fala assim: aquele que não é visto, não é lembrado. Aí eu comecei a imaginar, meu Deus, mas Davi, ele estava lá, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas ele foi lembrado pelo Senhor. E quando Deus trouxe essa palavra, nós vamos ver que eles fizeram uma aliança, um juramento. E hoje, quando eu estava ali, falando: Senhor, o que eu vou fazer nessa noite? E o Senhor trouxe à minha memória: filha, um dia eu fiz uma promessa para a tua vida. Deus me trouxe essa palavra por quê? Porque o homem, ele pode te prometer algo hoje, mas amanhã ele esquece. Mas a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 17:17, ama o teu amigo, porque na tua aflição ele vai ser o teu irmão, ele vai segurar na tua mão, ele vai falar: eu estou aqui. A palavra de Deus vai dizer que Jonathan havia morrido, mas eu acredito que naquele dia o rei sentado à mesa, Deus trouxe à memória dele aquilo que ele havia prometido lá atrás. E quando eu estava ali, Deus estava dizendo assim: filha, eu estou colocando essa palavra no teu coração, para que nessa tarde você traga a tua memória, a aliança que um dia eu fiz com a tua casa, com a tua vida. E não importa a circunstância que você está passando, há uma mesa preparada para ti. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Talvez você esteja vivendo em Lodebar, na terra do esquecimento, na terra da amargura. Talvez não seja fisicamente, espiritualmente. O hino que o Hendrick cantou hoje já diz tudo. A palavra de Deus vai dizer que o rei sentado na sua mesa, o próprio Deus traz a memória dele. E a Bíblia vai dizer que ele chama o seu servo. E ele pergunta: ainda há alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade? A palavra de Deus vai dizer que Ziba responde: existe sim alguém que está lá na terra do esquecimento, que está lá vivendo numa terra sem pasto. E eu comecei a imaginar como que foi a vida dessa criança, sem um abraço, sem um amigo, sem uma palavra, sem um consolo, sem um conforto. Mas eu quero te dizer que quem escreve a tua história, a minha história, a nossa história é o Senhor. Eu imagino agora o próprio Deus visitando Davi. E a palavra de Deus vai dizer que Davi deu uma ordem. Aleluia. A Bíblia vai dizer que então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel.
Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, a Bíblia vai dizer que ele chegou tão temeroso, porque naquela época Davi não tinha nem que usar de bondade para com ele. Davi era rei, ele poderia mandar exterminar ou poderia mandar matar Mefibosete. E a Bíblia vai dizer que ele chegou humilde e dizendo: quem sou eu para sentar na mesa do rei? E às vezes nós se perguntamos: quem somos nós? A Bíblia vai dizer que Davi e Jonatã fizeram uma aliança. Mas eu quero te dizer que a maior aliança foi feita na cruz do Calvário. Quando o Senhor, aleluia, entregou a sua vida, aleluia, para que hoje você estivesse aqui, aleluia, para que hoje você pudesse levantar e abrir a tua boca e adorar Ele. Aleluia, Deus te resgatou da terra seca, te tirou de Lodebar, aleluia, e nessa noite Ele preparou uma mesa para que você possa sentar e adorar, aleluia, porque Ele quer ceiar contigo. A palavra de Deus vai dizer que o rei deu uma ordem. E ele disse assim: não é só hoje que você vai assentar à minha mesa, mas será todos os dias. E ele vai dar mais outra ordem. Ele vai dizer a Zibe: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar, o seu servo assim fará. E a palavra de Deus vai dizer que comeu Mefibosete à mesa do rei. E a palavra de Deus vai dizer que tudo que era de herança de Mefibosete, a Bíblia vai dizer que o rei devolveu para ele. E o que eu quero passar para você nessa noite? Eu não sei o que você tem passado, mas o mesmo Deus que restituiu tudo aquilo que era de Mefibosete, era dele, porque ele era filho, neto de rei, filho de príncipe. Tudo aquilo que é seu por direito, Deus vai restituir. Quando eu estava ali hoje, amados, eu disse: Deus, eu não tenho forças. Mas Ele disse assim: basta somente você levantar e abrir a tua boca, que eu vou restituir as tuas forças. Não importa se você está sangrando, filha, se coloque de pé, porque eu vou restituir a tua casa. Não importa se a lágrima está descendo, se a angústia está batendo no peito e você está querendo parar, ei, se coloque de pé. E quando eu estava ali, eu disse: Senhor, eu não sei como vai ser, porque quando eu faço esboço, eu escrevo o começo, o meio e o fim, mas quem vai tomar a direção é o Senhor. E eu sei que através dessa noite, Deus vai restituir lares aqui. Eu vejo Deus restituindo casamentos nessa noite. Eu sinto Deus restituindo vida, Deus fortalecendo. Ainda hoje à tarde eu disse: Senhor, eu sei que enquanto eu me levanto mesmo na minha fraqueza, o Senhor é o Deus que peleja pela minha casa. E eu sei que aquele dia, como o rei Davi se lembrou da promessa do juramento que ele fez a Jonatã,
Eu sei que o Senhor tem muito mais para oferecer. E eu sei que enquanto eu estiver de pé, Senhor, a minha casa vai estar de pé. O diabo, ele pode até rodear e rugir como um leão. Mas ele vai ter que bater em retirada. E ainda quando eu estava meditando, amados, é tão difícil ali no meio de tanta gente. E eu falando, Senhor, eu ando tão fraca. Mas não é espiritualmente, irmão, é físico mesmo. É muito cansativo. Porque eu pego no meu serviço às 11, mas eu levanto às 6, tem dia que é 6h15, eu estou lavando o banheiro, eu faço almoço, eu faço bolo. Aí eu vou trabalhar, quando eu chego, 9 horas da noite, é louça, é comida, eu passo roupa. Esse dia, eu não sei quem foi que parou lá na porta de casa, eu estava lá passando roupa, 10 e pouco da noite. E quando nós vemos que o leão, ele é o rei da selva. E o interessante é que eu estava meditando sobre quando a gente está sem força, quando a gente está fraco. Nós vamos dizer que o leão, ele chega num rebanho e ele fica ali. Quando ele ruge, os que estão com força, eles saem. E ele ataca os que ficam para trás. O leão, ele ataca o que fica para trás. Porque os outros que estavam com força, eles saem disparada. E eu disse nessa noite, Senhor, eu não quero ser essa que fica para trás. Eu sei que nessa noite o Senhor está dando forças para pessoas aqui que entrou enfraquecido. Nessa noite Deus está visitando sonhos, Deus está visitando projetos nessa noite. Eu não quero ser demorada, amados. Eu disse, Senhor, eu vou lá e eu vou fazer a tua vontade e o teu querer. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer que havia uma mesa preparada. E agora Mefibosete, de mendigo, vivia na terra de sequidão, agora ele está assentado na mesa do rei. E nessa noite Deus preparou uma mesa para você. E Ele te convida a sentar nessa mesa. E eu quero te dizer mais, nessa mesa, amados, ela tem fartura. Nessa mesa, amados, ela tem alimento espiritual. Eu quero que por um momento você feche os teus olhos, feche os teus olhos. Começa a imaginar essa mesa preparada nessa noite. E agora Ele te convida a sentar nessa mesa. Ele te convida a cear com Ele nessa noite. Ele te convida a comer o melhor que está nessa mesa nessa noite. Ele te convida a abrir a tua boca e adorar Ele, aleluias. Alguém que tinha tudo para não dar certo como eu e você. Mas um dia foi pago lá na cruz do Calvário um preço para que hoje nós estivéssemos aqui. E Ele está dizendo, não importa como você entrou aqui. Eu fiz um pacto com a tua vida, aleluia, antes que você fosse gerado no ventre. Você foi comprado com sangue. E não importa, aleluia, o lugar que você esteja.
Não importa a maneira que você entrou aqui nessa noite. Ele te convida a fazer parte dessa mesa do sangue. Ele tem alimento para você nessa noite. Amados, eu não sei o que você precisa do Senhor, mas Ele te visita nessa noite. Ele traz um acalanto para a tua alma nessa noite. Ele derrama sobre a tua vida nessa noite a unção, o refrigério, aleluias. Senta nessa mesa, eu quero convidar o Hendrick para louvar esse louvor de novo. Deus te tira da terra de sequidão nessa noite e te coloca numa terra, aleluia, frutífera. Deus te tira do anonimato nessa noite, aleluia, e te coloca num lugar de destaque. Eu quero que o Hendrick venha aqui louvar o Senhor, aleluia. Eu te convido a adorar Ele.